Olá, povo da fé, povo de Deus. Eu desejo do fundo do meu coração e com certeza Deus também que você tenha um dia repleto das bênçãos de Deus, cheios de milagres, respostas vindas do Senhor para sua vida, amém? Amados, hoje nós vamos falar que jejum junto com oração, aleluia, é a chave da vitória. Sabe, o poder de Deus começa a entrar em operação quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra. Queridos, e pensando nisso, orando a Deus para estar aqui, me veio à mente Daniel no capítulo 1 e no capítulo 6. Sabe, a Bíblia está recheada de histórias incríveis de homens e mulheres que foram tão poderosos com o poder de Deus aqui na terra. Mas como o profeta Daniel, aleluia, poucos foram tão fervorosos que jejuaram tanto quanto este homem, esse grande homem de Deus. Amados, e ele por ser desse jeito, ele era cheio de sabedoria, de coragem e de fé. Esses são os testemunhos da vida de Daniel. E por que nós não vivermos também essas grandes coisas que Deus tem pra gente? Amados, é isso que Deus vai ministrar ao seu coração. Então fica até o final dessa mensagem, que com certeza Deus vai acrescentar muito à sua vida, amém? Amados, então pensando logo e falando sobre o livro de Daniel no capítulo 1, amados, ele foi levado desde jovem para uma terra pagã, uma terra estrangeira como prisioneiro. E ali regularmente eram oferecidos os alimentos que poderia ser para Daniel, ele já interpretava sonhos, ele tinha discernimento, já ele se abstinha, ele abria mão daqueles manjares que o rei ofereciam a eles, porque poderia ser consagrado a outros deuses. Portanto, ele optou em só comer legumes e tomar água, ele e mais os seus amigos. Amados, por causa dessa prática, ele ficou 10 vezes mais sábios do que todos daquela região. Tanto que quando o rei precisou de alguém interpretar um sonho, falando do futuro daquela nação, daquele império, ninguém conseguiu interpretar aquele sonho, mas Daniel conseguiu interpretar. Aleluia! Amados, quando nós jejuamos, os dons ficam mais acesos dentro de nós. Sabe, nós vamos começar a ter visões, revelações, as palavras celestiais vão começar a chegar no seu coração. Tem essa prática do jejum. Daniel aqui, ele abria mão de algumas coisas. Ele não fez um jejum total, mas ele jejuava. Então nós podemos fazer jejuns equilibrados. Talvez você não pode fazer um jejum total de alimento, passar um dia ou dias jejuando, mas um jejum equilibrado Deus vai considerar. Nós abrimos mão de algumas coisas, de alguns alimentos, para nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, para nós fortalecermos a nossa fé, aleluia, e ouvirmos a voz de Deus. Portanto, Daniel vou repetir, foi mais sábio do que todos daquela região, 10 vezes mais sábios, mais sábio. Amados, então isso acontece com a gente, quando a gente abre mão das coisas do reino natural, até de alimentos, sim, e por que não, para ouvir e estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Sabe que no capítulo 6 está descrito lá, e eu sei que você conhece também esse texto, se não você leia o capítulo 1 e o capítulo 6 inteiro, que ele é muito bom. Ali ele começou a se destacar como conselheiro, pela sabedoria que ele tinha, e como ele começou a se destacar, pessoas começaram a invejar. Sabe, amados, quando você começar a fazer a obra de Deus intensamente, algumas pessoas podem querer oprimir você, até o inimigo mesmo. Até não, principalmente o inimigo vai tentar te impedir de avançar. Mas prossiga, porque a vitória vem. E se você orar, especialmente como Daniel, que nós vamos falar agora, como ele fazia, aleluia, você vai ver que Deus vai te livrar de todas as ciladas. Amados, ali ele não se rendeu aos invejosos. Eles até lançaram um decreto, o rei lançou um decreto, porque eles falaram que Daniel estava adorando outro Deus, e na época da Nabucodonosor, ele era como um Deus para eles, uma divindade, e eles idolatravam ele. Aí o decreto estava descrito que não podiam orar a ninguém a não ser esse rei na época, ao Deus, que era um Deus para eles. Mas Daniel, ele não se submeteu a esse decreto, ele não se submeteu
a carnalidade daquele povo, aquela ideia contrária à voz de Deus. Ele sempre foi fiel a Deus. Amados, seja o que for que esteja acontecendo com você, seja fiel a Deus. Sabe, uma das coisas que é um ótimo testemunho de Daniel era a devoção, a fé, a crença que ele tinha no Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. E ele também, aleluia, Rei Laraia Ramachua, ele era fiel a Deus. A fidelidade a Deus, independente da circunstância, faz com que milagres aconteçam comigo e com você. Glória a Jesus! Tanto que ali, depois daquele decreto lançado, que ele ia ser lançado na cova dos leões, se ele orasse, mesmo assim, 3 vezes ao dia, ele se virava para Jerusalém e ali ele orava. Mas ele foi pego orando. Por conta disso, nós sabemos que ele foi lançado na cova dos leões. Mas, amados, porque ele cria tanto em Deus, porque ele era um homem de coragem, cheio de fé e fiel ao Senhor, nenhum leão tocou Daniel. Sabe, amado, se você for fiel ao Senhor, fervoroso, com o coração acertado, crendo que Deus te livrará, o inimigo pode te colocar em alguma cova, alguma cilada pode armar para você, mas Deus vai fechar a boca dos leões. Aleluia! Como ali os anjos, Deus enviou anjos e fecharam a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Aleluia! Amado, ore. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Amados, nós temos que orar, ter disciplina para conversar com Deus, nos relacionar na intimidade com o Espírito Santo, mas nós podemos orar em todos os lugares. Você pode orar na mente, você pode orar em línguas, você pode adorar o Senhor aonde você estiver, dirigindo um carro, no seu trabalho você orar baixinho. Você esteja onde você estiver, você pode orar a Deus, aleluia, porque Deus vai te ouvir. E Daniel perseverava em oração e ele saiu ileso. Amados, esse texto está dizendo que na época o rei, ele ficou tão chocado com o livramento de Daniel que ele pediu até o povo para reverenciar o Deus que Daniel servia. E eles começaram a exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso. E a boa notícia que eu tenho para te dizer, amados, eu sempre falo aqui, que naquela época era um profeta Daniel, mas o Espírito era temporário sobre ele. Deus não morava, não habitava em Daniel. E hoje habita em você e habita em mim. Aleluia! Deus Todo-Poderoso resolveu fazer com que nós sejamos a tua habitação. Ele habita em você, se relacione com Deus, que você vai ver livramentos e milagres acontecer com você. Porque o leão da tribo de Judá, Jesus, vai te livrar de toda cilada que o inimigo possa armar contra você. Pode até acontecer alguns obstáculos na nossa frente, mas o Senhor vai remover um a um quando você jejuar, orar e também ler a palavra de Deus. Essa associação da leitura da palavra, da oração e do jejum, os milagres vão acontecer. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão operar por nós e através de nós. Eu louvo a Deus, porque aqui eu falei da história de Daniel, mas eu sei que Deus está escrevendo uma linda história de vitória para você. Você vai vencer em cima do que você está vivendo, porque a oração do justo, e você é um justo, justificado em Cristo Jesus, é poderosa e eficaz. A oração de um justo, aleluia, chega ao trono de Deus, Deus ouve e responde. Sabe, a palavra de Deus em vários textos diz, mas em Jeremias diz também, clama a mim e eu responder-te-ei. Eu vou anunciar para você coisas grandes e insondáveis que ainda você não conhece. Deus vai falar ao seu coração coisas indizíveis, inefáveis, grandes que você nunca ouviu. Vai falar como você é valoroso, como você é capaz, vai te encher de sabedoria, vai te encher de fé. Quanto mais nos aproximamos de Deus com jejuns e orações, mais Ele vai enchendo a nossa vida com a glória dEle, com a paz, com a alegria, com a prosperidade bíblica, que é a ausência de necessidade. E tudo que você está buscando em Deus, as portas vão começar a se abrir, porque aquele que bate, a porta abre, o que pede, recebe, o que busca, encontra. Então a chave da vitória é oração e o jejum, junto com a leitura da palavra. Essa chave é infalível e abre qualquer porta que está fechada em sua vida. Vamos orar? Pai, eu profetizo e declaro em nome de Jesus. Para esses amados que ouviram essa ministração, que vão obedecer o que estão ouvindo dentro da tua palavra.
Que toda porta fechada a partir de agora possa abrir, mas que eles abram a porta da palavra, a porta da sua boca, meu Deus, e eles possam profetizar as bênçãos, que eles possam orar e jejuar e ler a tua palavra, e que no nome de Jesus, aleluia, as janelas dos céus, as comportas dos céus sejam abertas sobre cada um que ouve essa ministração e milagres possam acontecer, cura, libertação, salvação, suprimento, as bênçãos do Senhor possam alcançar a cada um que ouve essa ministração. No nome de Jesus, milagres, milagres, o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, alcançando cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu selo essa oração e eu profetizo, acontecendo isso que eu orei e que foi ministrado na tua palavra. Aleluia. Amado, sempre estou falando aqui, seja o participante dessa obra de Deus, me ajude a divulgar essa palavra poderosa para vários corações. Deixa seu joinha. Muito feliz vocês que estão inscritos e são novos aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, aperta o sininho para as publicações novas o YouTube lançar para o seu celular. Continue se comunicando comigo, falando de onde você está ouvindo essa mensagem. Você tem prática de oração? Você já faz jejum? Como que é a sua vida? Da onde você está ouvindo? Aleluia! Feliz demais com vocês participando aqui comigo desse encontro com Deus. Glória a Jesus e não esqueça de compartilhar. Pessoas precisam romper barreiras e o jejum, a oração, junto com a palavra, aleluia, os milagres vão acontecer. Aleluia! Profetizo sobre a sua vida, que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre você. Te dê muita paz para você e para sua preciosa e linda família. Tchau, tchau. Fico na paz.